E eu queria, assim, trazer uma palavra para todos nós sobre esse crescimento que precisamos crescer em Cristo para chegar à maturidade. Há um desejo no coração de Deus de que a igreja amadureça. Vocês têm visto, a igreja assim, não está bem. Ela está passando por muitas dificuldades, porque não cresce e não tem muita revelação de Deus, a sabedoria está indo embora, os dons não são praticados. E falei ontem com Natanael dizendo que o apóstolo ele fala que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Então, se a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, não pode estar nesse tipo de vida sem nada, praticamente sem nada, né? Não estou dizendo que está zero, né? Mas a necessidade, segundo o que eu tenho ouvido do Senhor, essa necessidade de nós crescer, de nós chegar à maturidade. E eu vi a igreja lá começando a crescer, indo para a rua e comunicando as casas, os irmãos em casa, começando a tomar a ceia junto, que era uma coisa que também não é muito praticada. Então, várias coisas nós começamos a perceber que precisávamos dessa sabedoria e revelação de Deus. A igreja não tenho a menor dúvida que ela é a sabedoria de Deus. E se ela é a sabedoria de Deus, é dela que deve partir toda a verdade, toda a palavra e o crescimento. Ela não vem por crescimento dos homens, ela vem pelo crescimento em Cristo, o que ela é de Cristo. E nós sabemos que ela é a noiva do Senhor, ela é a esposa do Cordeiro. E muitas vezes essa noiva é tratada meio de qualquer jeito. E a gente tem percebido que é preciso mudar um pouco essa reconciliação com o Senhor e com sua igreja, porque vocês podem estar certos que vai haver esse casamento de Jesus com a igreja. Ele é o cabeça desse corpo, ele não vai mudar e esse corpo precisa crescer. Tem muita coisa para aparecer de uns para com os outros, né? Nós ouvimos uma palavra ali fora ainda, os irmãos falando desse propósito de Deus, de nós chegar à maturidade, de crescer uns com os outros, de ser um corpo bem ajustado e consolidado por todas as juntas e ligamentos. Ou seja, nós precisamos experimentar um novo que Deus tem nesse crescimento que Ele está interessado. Nós não crescemos por nós mesmos, nós crescemos pelo crescimento que vem de Deus. Ele está interessado em nos levar à maturidade, Ele deu dons aos homens, Ele manifestou palavras de sabedoria, de conhecimento, o Espírito Santo que foi nos dado, Ele veio para habitar em nós. Então nós não temos falta de nada para esse crescimento, porque o crescimento vem dEle. Diz que Ele tem preparado, eu acho que é 1 Coríntios 2, 9, diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e Ele não o revelou pelo Espírito Santo. Então, Deus tem preparado para que todos nós possamos ouvir e ver o que Deus quer se manifestar na sua igreja. Sua igreja é o máximo que o Senhor tem. Ele desceu do céu para conquistar uma esposa para ele. E ele fez isso. E ele disse para ela, agora tu te prepara que eu venho te buscar. E nós todos estamos nessa expectativa que o Senhor vem buscar a todos nós, vem buscar a sua igreja. E
está preparando, ele disse que ia subir para preparar a morada. Então ele está preparando a morada da igreja com quem ele vai realizar essas bodas. E nós precisamos crescer, porque senão nós ficamos sem saber o que está acontecendo. Precisamos crescer em Cristo. Precisamos conhecer essa revelação do Senhor. Todos nós. Não é uns mais, uns menos, uns querem, outros não. Não, é para todos. Nós somos um corpo, somos membros um dos outros. Nós ajudamos-nos uns aos outros, porque temos um único cabeça. Como é que nós podemos dizer que somos um? Porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Bebemos do mesmo Senhor. Temos a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma... tudo. Tudo que está em Cristo está na sua igreja. Está em cada um de nós. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos crescer sem esforço. Lembro que uma vez eu ministrei aqui que nós ganhamos uma vida e ela é uma vida substituída. Nós não podemos melhorar nada. Ele em nós é que vai fazer todas as coisas. E essa é a grande expectativa de que ele vai preparar essa noiva. Ele diz lá em Efésios capítulo 5, e ele faz uma comparação entre o casal, nós, os casais aqui, ele faz uma comparação entre um casal e ele e a noiva. E tudo que ele diz para a sua noiva, esse casal vai crescer também, porque é a mesma coisa. Cuidado com a esposa, purificação da esposa, santificação. Tudo isso não é novidade, eu estou fazendo só um começo assim, para dizer para vocês que todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos chegar à maturidade. Precisamos conhecer esse homem que desceu do céu. Ele desceu do céu e nos ama tão intensamente que nós precisamos conhecer, não podemos tratar o nosso Senhor como uma Bíblia, uma palavra, nada. Ele é uma pessoa. Ele deu a sua vida, ele saiu do seu trono. Ele tinha o trono do lado do Pai, saiu desse trono para vir a essa terra e passar tudo o que passou por amor de cada um de nós. Nós precisamos dar uma resposta para ele. Ele é o nosso cabeça da igreja. Ele pensa, ele decide, ele faz, tudo ele é que faz. E nós somos, como se diz, somos companheiros dele em tudo isso. Mas a minha palavra para todos nós aqui é que nós precisamos crescer, sem esforço. Ninguém precisa se esforçar, ninguém precisa orar 10 horas por dia, jejuar não sei quantas vezes, tudo isso era do tempo da lei. Agora, a lei que nós temos é a lei do Espírito de vida, que em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Acabou o pecado. Terminou. Não temos que nos defender dele. Ele nem está mais. Satanás nem corre atrás de nós para ver se ele consegue nos fazer alguma coisa de errado. Porque ele já foi vencido. Então, a palavra que eu tenho é uma palavra de crescimento. E não é uma palavra minha, eu tenho aprendido assim. A palavra de Paulo lá aos Efésios, aos Efésios capítulo 4, ele diz que nós temos que chegar à maturidade. Ou seja, não ficar como crianças. Porque uma criancinha, né, a Duda daqui um pouquinho está lá amamentando e cuidando desse meninão aí, né? Mas a grande expectativa que vocês dois têm é que esse menino cresça. Não é assim? O Senhor também, Ele quer que nós chegamos à maturidade. Deixar de beber leite. Paulo diz, né, que leite vos dei a beber, agora não dou mais.
tem que comer comida sólida. Nós temos palavras que nos fazem crescer. Senão qualquer vento de doutrina nos desvia desse propósito de Deus. Então há uma necessidade de nós crescer, sair da infantilidade, ser filhos maduros. Jesus, quando a palavra se refere a filho maduro, a pessoa de Jesus é uma palavra grega diferente de uma palavra de criancice. Nós não podemos ficar mais sendo crianças. Temos que crescer. Estamos dispostos a isso? Amém. Experimentar o Senhor nos dando esse crescimento. Eu não estou aqui para dizer assim, você tem que orar tanto, você tem que jejuar tanto, nada. Se fizerem algum esforço não vai dar bem, não vai dar certo, porque daqui a um pouco murcha tudo. E a igreja tem estado assim, entende? Ela tem sido abençoada pela palavra que o Senhor tem dado, a palavra apostólica, mas daqui a um pouco se encolhe toda, por qualquer vento de doutrina. Daí um diz assim, não, o negócio está lá, o negócio está aqui, tem que ir lá, tem que ir aqui. Nada. Nós precisamos ter uma consciência limpa de que a obra que Cristo já realizou, essa é a obra que Ele fez por todos nós. E que todos nós precisamos, então, nos ajudar uns aos outros para chegar a essa maturidade. Estão comigo? Isso. Todos nós temos uma importância muito grande na edificação do corpo. Se nós somos pés, somos pés. Se somos mãos, somos mãos. Mas esse pé fora desse corpo, ela está morto. Esse dedo fora da minha mão, se ele está lá no chão, ele está morto. A única maneira de nós ter a vida do Senhor é estando no seu corpo, onde nós somos membros uns dos outros. Cada um de vocês me edifica, cada um de vocês é edificado, e a tentativa é essa de nós chegar à maturidade. Queria falar um pouquinho para dar uma ideia de como nós éramos e agora como nós podemos crescer. O Senhor diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, bem no fim da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 20, e vamos indo até o versículo 24. Cada um pode ler um versículo e nós vamos seguindo, tem vários textos para ser lidos, então vamos fazendo a volta. Pode começar, Mateus. 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, pretende o bem. Afaste-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, e todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Isso. Então aqui está nos dizendo que nós somos espírito, alma e corpo e devemos conservar espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. E ele disse assim, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Ou seja, está no coração de Deus de nos fazer permanecer até a vinda do Senhor. Eu acho que ministrei uma palavra aqui que falava sobre o fim é que conta. Ou seja, todos nós queremos chegar maduros, presos uns aos outros, até o fim. Não podemos tropeçar no meio do caminho.
não podemos nem tropeçar e nem ser tropeço de alguma coisa para essa igreja chegar a isso que o Senhor quer aqui, que Ele diz que Ele fará. Se Ele diz que Ele fará, Ele vai fazer com que nós cheguemos e conservemos espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Ou seja, todas essas três partes na nossa vida precisam ser cheias, não é só o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, tudo tem que ser para Deus uma coisa só. Assim como Ele é conosco, Ele o cabeça e nós o corpo, e tudo é igual em toda a criação que Ele fez. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que nós somos espírito, alma e corpo, e que devemos conservar isso íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Nós não podemos fazer isso sozinhos, porque Ele diz que Ele fará. Então Ele está comprometido com o corpo, Ele está comprometido com a sua igreja, de fazer com que nós conservemos essas três coisas irrepreensíveis, ou seja, limpos, santos, todos. Isso nos leva ao crescimento. Eu vou mostrar para vocês como nós éramos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3. O próximo que estava lendo. Efésios 2, versículo 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Próximo. Os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso. 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso. Então, até aí por enquanto. Então, a primeira palavra que o apóstolo fala, abrindo esse capítulo, ele diz assim: Ele lhes deu vida. Ele nos deu vida para todos nós, porque nós andávamos, depois ele descreve aqui como todos nós andávamos, cada um de nós andávamos assim, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, como filhos de desobediência, nós andávamos assim, a nossa inclinação para a nossa carne, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos nós éramos assim. Versículo 4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Então, nós andávamos no passado de um jeito, agora não. Agora Ele nos deu vida por causa de sua misericórdia e do seu amor com que nos amou. Mas Ele quer que nós chegamos ao crescimento de filhos que são maduros, para ir até o fim irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. O que estava morto aqui? O que estava morto nesse texto que nós podemos saber?
Tudo estava morto, né? Mas principalmente o espírito, porque a alma estava super satisfeita, ela fazia os seus propósitos, os seus pensamentos, a alma estava vibrante e o corpo também. Ou seja, o nosso espírito estava morto. Mas quando nós fomos batizados em Cristo, por isso que nós dissemos, né? Como é que vai? Em Cristo. Ou seja, a nossa palavra agora é que nós estamos em Cristo. Ele está em nós, mas nós estamos nele. Por quê? Porque no batismo nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. O sermos uma nova vida é essa vida de ressurreição. A mesma vida que Jesus ressuscitou, essa é a vida que temos. Alegria? Temos a vida da ressurreição. Ele está dizendo, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. A vida dele. Agora Ele vive em nós. Não é uma brincadeira quando nós dissemos que estamos em Cristo. Ele está em nós, nós estamos nele. Somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Uma alegria para todos nós. Somos todos iguais, porque todos que fomos batizados nele, fomos revestidos dele. A vida dele está em nós. Nós não temos que estar correndo atrás da vida dele, a vida dele está em nós por causa de que fomos batizados nele. Fomos imersos nele, porque o batismo nas águas é imersão nas águas. E o batismo no Espírito é o batismo nele. Nós entramos em Cristo e ele está em nós. Acabou o pecado. O pecado foi embora. Por quê? Porque o velho Adão que comandava a nossa vida, ele ficou sepultado. Agora nós temos a vida de Cristo, temos a vida da ressurreição. Então, o chamamento dele para nós é que nós cresçamos nele. Ele em nós vai nos dar esse crescimento, porque a palavra lá diz que é para nós conservar espírito, alma e corpo irrepreensível, e diz o texto que ele vai fazer isso. Como que ele vai fazer? Vivendo em nós. Estou certo? Essa é a vida que vocês estão vivendo? Essa é a grande pergunta. Essa é a vida que ele nos dá e nós precisamos viver nessa vida. E a vida dele não é uma vida pequena. Cristo ressuscitou, ele andava por aí, ele passou 40 dias entre nós fazendo coisas tremendas. Tem muita coisa que a gente não sabe, que o texto não fala, mas ele ficou 40 dias, ele não ficou de boca fechada. Cristo estava entre os apóstolos. Então a vida dele em nós é para crescer, não é para decrescer. Não é para ficar assim, eu estou com dor na orelha, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, eu preciso de remédio, eu preciso de... Cristo em nós vai nos dar o crescimento. Eu não estou dizendo que nós não precisamos tomar remédio, viu? Eu, às vezes, tenho que tomar remédio. Mas a vida dele em nós é muito maior do que isso. E nós vivemos por aquilo que ele disse que vive em nós. Podemos olhar para dentro, ele está dentro de nós. Nós cantamos há pouco ali, né? Ele está dentro de nós, não está fora de nós. Precisamos dar glória para ele. Ele fez isso. Ele vai fazer nós crescer em Cristo. Não tem uma palavra para vocês que nós temos que fazer aí item 1, 2, 3, 4, 10, nada disso. Ele em nós temos que só dar a oportunidade dele se manifestar na nossa vida, nos trazendo esse crescimento que vem dele. Não precisa fazer esforço.
Tem gente jejuando para passar no Enem. Por favor. A vida dele em nós. Se o Senhor quiser que nós passemos no Enem, nós vamos estudar, vamos nos preparar, vamos fazer a prova e vamos ser aprovados ou não. Mas Ele é que vive em nós e vai dizer o que é que a nossa vida vai experimentar. Assim? Precisamos crescer. Esse pessoal lá em Cruz Alta, um rapaz veio a Porto Alegre e me encontrou depois que aconteceram essas coisas lá que eu contei para vocês. Ele veio a Porto, ele era vendedor naquela área, naquela região de Cruz Alta. E ele, vindo para Porto Alegre, ele me encontrou num encontro lá da congregação. E ele disse assim: Rogério, quero te contar uma coisa. O que houve? Ele disse assim: está acontecendo alguma coisa em Cruz Alta. Eu cheguei: o que foi? Ele disse assim: as pessoas na rua confessam um pecado um para os outros. Não tem nada que ver comigo. Não tem nada que ver com os pastores. Não tem nada que ver com ninguém. O Espírito de Deus voltou a agir naquela cidade, que está todo mundo impressionado com o que está acontecendo. E não é feito de homem, é o Senhor que está se manifestando. Nos reconciliou, por causa daqueles 14 anos perdidos, nos reconciliou, agora é um corpo que está funcionando. Irmãos, eu vi coisas notáveis, sinais do Senhor, assim como Ele fez sinais lá no meio dos apóstolos dele. Ele fez sinais impressionantes, transformou água em vinho. E nós vimos, e os discípulos dele, diz o texto, que creram nele por ver os sinais. Tem sinais acontecendo lá que impressiona. Tinha um grupo de adolescentes e eles estavam de mão dada, eu acho que eram mais de 20, assim, que estavam orando, e eu tinha ministrado a palavra, e estávamos daí em louvor, e tinha esse grupo que estavam de mão dada, e alguém me chamou que estava acontecendo alguma coisa com aquele grupo lá. Daí eu cheguei e soltei as mãos das duas moças que estavam uma segurando a outra nessa roda, e quando eu segurei as mãos delas, apareceu ouro na mão da que estava do meu lado, ouro na mão. E ela me mostrou e disse assim: agora toca na tua irmã do lado. E todas aquelas pessoas ficaram com ouro. Nós não pedimos nada. Senhor, para que isso? O que tu está querendo dizer com isso? Ele dizia, e ele me deu 2 palavras dizendo que era um sinal de realeza e santidade. Não entendia quase nada, mas ele se manifesta. Eles têm uma chácara onde a gente vai, que é pertinho da cidade, chácara cheia de árvores, e a gente fica lá ministrando com os irmãos. Agora eles chegam na chácara, o pé das árvores está cheio de ouro. Quando eles chegam no lugar, eles trazem ouro para aquele lugar. Entenda o que Deus está querendo fazer com isso. Não está querendo nos enriquecer com ouro. Mas os sinais hão de seguir os que creem. E no meu nome farão muitas coisas. E nós temos que estar preparados para aquilo que Ele está querendo fazer. E Ele faz em qualquer lugar. Ele faz aqui entre nós, Ele faz em qualquer lugar. Porque Ele é o cabeça de uma igreja em toda a terra. Não sei por que Ele bota ouro nas mãos. Quando eu saí aquela noite da congregação, eu cheguei em casa, ainda fui jantar, porque os encontros da igreja é assim, 2 horas da manhã. Ninguém vai embora, está todo mundo
querendo estar mais perto uns dos outros e em Cristo, e vem palavra, e vem revelação. Negócio diferente. E nós fomos jantar aquela noite e eu depois fui para casa, cheguei em casa, eram umas 3 horas da manhã e tinha um bilhete que era para me telefonar para um número. E eu liguei para esse número e uma senhora da igreja, uma irmã, ela disse assim, tu pode ligar com vídeo? Eu quero te mostrar uma coisa. Sim. Daí fiz a ligação por vídeo e ela mostrou as cortinas da casa dela, estavam cheias de ouro. Mas não deixou essa senhora mais rica. Mas ele se manifestou. Essas coisas que ele está fazendo, ele está se manifestando. E ele está manifestando na igreja, na vida de todos nós. Por isso que não é nós crescer para ter ouro nas mãos, não é essa a minha palavra. Eu estou contando, paralelo com tudo, o que Deus está fazendo, os sinais que ele diz que fará. Ou seja, se os sinais, quando Jesus transformou água em vinho, diz o texto, que os discípulos dele creram nele. Então, foi um sinal para que os discípulos crescem em Jesus. Então, ele pode fazer algum sinal entre nós para isso, ou para pessoas serem curadas, ou para serem libertas, ou seja, mas nós precisamos crescer, porque esse Senhor, ele é de crescimento. Ele não vai ficar parado. Ele vai nos levar a crescer em Cristo. Crescer na maturidade. Crescer nas coisas que ele quer nos revelar. Paulo orava pela igreja lá de Colossenses, de Filipenses. Ele orava dizendo assim, Senhor, concede à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do teu Filho. E é por isso que nós estamos orando para que o Senhor nos dê revelação desse Filho. Esse Filho é amado. Tem que acontecer alguma coisa. Não é só brincadeira, não é só bater palma, não é só música, não é só palavra. Não, é vida. A vida dele em todos nós. Para que nós todos cheguemos à maturidade, cheguemos ao conhecimento pleno do Filho. Senhor, por que está manifestando ouro? E ele vai falar, ele disse por que é que ele fez isso. Nós entendemos muito pouco. As pessoas são curadas. Tinha uma senhora de 89 anos que estava numa cadeira de roda, os 2 joelhos, ela tinha sido operada para botar uma prótese, mas não deu efeito isso, e ela não conseguia caminhar, então ela estava numa cadeira de roda. 89 anos, bem velhinha, enrugada, todo o rosto enrugado. Cheguei perto dela, abracei ela, dei um beijo nela. E ela disse assim, meu filho, eu não sou daqui. Eu disse assim, eu não importa de que igreja é que a senhora está dizendo que é. Daí eu perguntei para ela, a senhora é batizada no Espírito Santo? E ela disse assim, eu sou batizada. A senhora fala em línguas? Não, nunca falei. Eu disse assim, o Senhor diz que os sinais hão de seguir os que creem, e em meu nome falarão novas línguas. Se ele disse, vamos ver esse sinal acontecer. A senhora pode agora abrir a sua boca e começar a falar em línguas. E a velhinha disse assim, agora a senhora olha para mim. E ela tinha 2 muletas atrás da cadeira, porque quando ela levantava, ela precisava das muletas para caminhar. E eu disse assim, me dê as suas mãos. E peguei as mãos dela e disse assim, agora a senhora olha para mim. Não vai olhar que a senhora vai caminhar ou não vai. A senhora olha para mim, no nome de Jesus, agora nós vamos andar. Eu disse para ela. E ela levantou da cadeira. Daí tiraram a cadeira de lado
E eu disse assim, eu sou as suas muletas agora. Vamos caminhar em nome de Jesus? E ela ficava me olhando. E eu disse, vai falando em línguas. Essa mulher ficou cheia, senhora velhinha. E eu peguei as mãos dela e comecei a caminhar para trás. E ela vinha vindo, caminhando. Daí um pouco eu larguei as mãos dela e ela continuou caminhando. Tem nada a ver comigo. Os sinais que ele está fazendo são sinais claros de que ele quer levar a todos nós a um crescimento. Eu estou disposto, porque ele disse que no nome dele nós íamos fazer isso. Nós íamos ressuscitar mortos, nós íamos fazer, e muitas coisas podem acontecer por causa do nome dele. Tem nada que ver com o nosso nome. Sabe por quê? Porque o Rogério morreu. O Rogério foi sepultado. Quem ressuscitou é um novo homem. Um homem regenerado. Gerado de novo, não dos pais e das mães. Gerado do alto, né? Como ele disse para Nicodemos, né? Todos nós, amado, estou contando experiência minha paralela, mas todos nós temos que experimentar o mesmo, a vida dele. Por isso que precisamos conhecer esse homem de uma forma notável, sem esforço. Ele é que vai se dar a conhecer, vai se manifestar com sua palavra, com seu espírito, com seus dons, com suas virtudes. E essa igreja, então, vai ficar adornada. Essa noiva vai acabar com as rugas, as tristezas. Tem tantos jovens deixando a igreja para viver para o mundo de novo. Saíram do mundo, foram batizados, não cresceram e voltaram para o mundo. Mas está cheio, eu sei que vocês conhecem isso. Aqui nessa cidade também acontece isso. Porque não crescem. Porque se crescessem, então ia experimentar essa vida abundante que o Senhor Jesus nos traz. Estão comigo, amados? Sem sacrifício. Alisson recém chegou em Cristo, há pouquinho tempo. Anteontem, depois de ontem. Ministramos ali com ele, perguntei se ele já tinha recebido o batismo no Espírito. Ele ainda não tinha sido batizado nem nas águas ainda, mas daqui um pouco. Né? Olha aí. É a alegria dele. Novo homem, mas não pode ficar sentado na cadeira com tristeza. É um novo homem, Alisson. Daí ministramos com ele pediu para Jesus para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, eu disse assim, agora tu pode falar uma nova língua, e ele falou uma nova língua. Não tem segredo, não tem nada, é ele, o Senhor, fazendo isso em nós, nos capacitando para ser uma bênção uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Assim, amados, quando nós orar juntos, é para isso. É para ninguém ser maior do que o outro. Ninguém dá espetáculo nenhum. Nós precisamos desse filho. Precisamos conhecer esse filho. Ele é precioso. Ele nos dá tudo. Nos acorda de manhã. Sai conosco para o nosso trabalho, para nossas atividades. Vive em nós. Às vezes passamos muitas dificuldades com alguma coisa, ele está conosco. Ele não nos deixa. O Espírito Santo na nossa vida, ele é permanente, diz a palavra. Permanente, ele está sempre conosco. Se nós pecamos, ele não vai embora. Ele tem um compromisso conosco.
Por quê? Porque nós fomos justificados em Cristo, nós somos uma nova criatura, o Espírito Santo vai nos levantar de novo. Hã? Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ou seja, o Espírito Santo na nossa vida vai nos levar. Ele nos lembra de todas as coisas, ele nos justifica, ele dá testemunho de Cristo para nós. Nós temos tudo neles. Eu fiz umas anotaçõezinhas e nem todo. Gálatas capítulo... Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19 até o 21. Nós vamos ler juntos, porque isso aqui é o nosso testemunho de como estamos vivendo. Tá certo? Gálatas 2, 19. Na minha tradução, mas cada um lê na sua tradução sem nenhum problema. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Até aí. Aleluia. Essa é a nossa palavra, é o nosso testemunho que estou crucificado com Cristo, porque quando eu fui batizado aconteceu isso. E daí ele disse assim, fui crucificado com Cristo. Se eu fui crucificado, eu morri lá naquela cruz, com ele. E agora o texto diz assim, logo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé nele que está em mim. É isso, queridos? Essa experiência é uma experiência madura, que nos tira da infantilidade para crescer em Cristo. Na carta de João vocês vão encontrar, ele conta para como tratar os filhinhos, os jovens e os pais. Ele tem uma palavra para cada um. Ele diz que os filhinhos são aqueles que creem, mas não deve parar aí. Daí ele diz que os filhinhos, os jovens são aqueles que têm vencido o maligno. Todos nós não somos mais criança, nós temos vencido o maligno pela vida dele em nós. E os pais, eles conhecem ao Senhor desde o princípio. Ou seja, nós precisamos chegar à paz. Não é uma alegria, Luiz? Daqui um pouquinho. Já é, né? Uma alegria. Mas esse menino precisa crescer. Vocês são responsáveis, assim como o Senhor é responsável por esse nosso crescimento no corpo de Cristo. Então, assim, essa é uma declaração de todos nós. Fui crucificado com Cristo. A experiência de Jesus é uma experiência notável, e Ele quer que nós tenhamos a mesma. Vocês lembram daquela história, lá está em João capítulo 12, vieram os gregos, que eram importantes naquela época, eles vieram para conhecer a Jesus. E eles falaram com os discípulos, e Jesus então trouxe eles para falar com Jesus, para conhecerem a Ele. E Jesus não se apresentou para eles, eles não se apresentaram para Jesus, não houve essa cerimônia toda. O que Jesus falou?
ele disse assim para eles: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Ele está falando da experiência dele. Jesus foi plantado, morreu e ressuscitou. Assim é a nossa experiência. Nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Tudo é uma repetição de tudo que Ele é e daquilo que Ele é em nós, daquilo que somos nele. Amém, queridos? Eu sei que vocês sabem tudo isso, e eu sei que eu não estou trazendo nenhuma novidade, porque não existe nenhuma aqui. Mas vocês todos nós, precisamos crescer em Cristo. Estamos dispostos a isso? Sem esforço. Não pensam de fazer alguma coisa para deixar o nosso Senhor feliz. Ele já é feliz em nós. Ele é vitorioso na nossa vida. Ele não precisa que nós façamos nada para Ele se alegrar. Ele se alegra porque nós somos filhos dele. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos dele. Essa é a alegria que Ele sente. Não precisamos fazer nada para agradar o nosso Senhor. Amém? Amém. Só precisamos deixar que Ele viva em nós. A vida vitoriosa que temos é a vida dele. Ele é vitorioso em nós. E vou dar 4 coisas para vocês que é preciso para chegar à maturidade, conforme as Escrituras dizem. Diz lá em Hebreus capítulo 4, vamos lá ver. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler junto de novo. Hebreus 4, 12. Eu leio na minha tradução e vocês na que vocês têm à mão. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu acho que eu li muito rápido e vocês não leram. Mas a palavra aqui, o que nos faz separação de nossa alma e do espírito é a palavra de Deus. Ela separa para que nós não andamos mais pela alma, mas andamos pelo espírito. Esse espírito é que está crescendo e ele precisa chegar à maturidade. Então, importância de nós lermos a palavra, meditarmos na palavra, crer na palavra e praticar a palavra. Com isso, nós vamos chegar à maturidade. Porque essa palavra que lemos, meditamos e praticamos, essa palavra vai nos deixar nossa alma ficar de lado para nós crescer. Não podemos mais crescer na alma. Coitadinho de mim, eu estou cheio de problema, ninguém me ama, ninguém me quer, é bobagem. Isso é coisa da alma. E o que vai deixar essa alma se queixar bastante é essa vida do Espírito. Morremos, somos uma nova criatura. Agora deixar com que Cristo cresça.
esse homem tem que crescer na nossa vida. A esperança. Ele disse que há amor, esperança e fé. Daqui um pouquinho nós não vamos mais precisar tanto de esperança, porque diz o texto que a esperança, diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fruto do Espírito Santo na nossa vida é amor, alegria, paz. Estão comigo? Amém. Louvado seja Deus. Oramos juntos? Amém. Aleluia.